Bom, olá novamente. Bom, a nossa continuação aqui da aula. Agora acho que temos condições mais tranquilas aqui. Vamos compartilhar o jornal. Vejamos aqui onde está. Aqui. Então, a gente aqui agora vai voltar a esse problema da reflexão e refração entre dois meios dielétricos, né? E, eventualmente, com propriedades magnéticas também. A gente tinha, na aula anterior, considerado o caso em que a onda plana incidente era linearmente polarizada numa direção com campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, né? Lembrando, esse plano que contém a direção de propagação, a direção de incidência e o vetor normal aqui, o Z chapéu, né? Então, o campo elétrico está nessa direção, o campo H, naturalmente, então, tem que estar paralelo a esse plano de incidência, né? Porque eles formam, o E, o H e a direção de propagação formam um triedro direto. Aí a gente calculou, né, a amplitude da onda refletida e a amplitude da onda refratada, né? Elas são proporcionais à amplitude da onda incidente, e esses constantes de proporcionalidade são essas amplitudes de Fresnel, esses coeficientes de Fresnel. Então, a amplitude da onda refletida é esse coeficiente aqui de reflexão, vezes a amplitude da onda incidente, da onda refratada é esse coeficiente vezes a amplitude da onda incidente também. Isso aqui é no caso de meios magnéticos, né, que a gente, no caso, pode simplificar quando os meios são não magnéticos, para essa expressão, mas aqui tem uma expressão mais geral com meios magnéticos. E para o problema ficar completo, né, a gente tem que considerar também o que acontece quando eu tenho a outra polarização da minha base, né, de polarizações. A minha base de polarizações, você tem essa polarização linear perpendicular ao plano de incidência, como é desse jeito aqui, o H assim, mas você tem uma outra possibilidade, né, para completar a base, a outra polarização linear ortogonal a essa aqui, naturalmente com o campo elétrico ao longo da direção em que está o H aqui nesse desenho, né? Então, eu posso construir a direção de polarização linear ortogonal a essa que está aqui nesse desenho, colocando o campo elétrico na direção do H, tá certo? Então, é como se eu troco o H por E, e aí o campo magnético vai estar na direção do E, no sentido oposto, né? Então, repare que essa outra possibilidade da polarização eu posso obter invertendo o E por H e o H por E, tá certo? Mas, na verdade, com um sinal, né? Porque o E, o H e a direção de propagação formam um triedro direto, então essa polarização não é substituindo o E por H e o H por E, né? Porque aí eu estaria desrespeitando a direção de propagação correta que eu quero, que é essa aqui. Eu tenho que trocar colocar uma inversão de sinal numa dessas duas trocas, né? Por exemplo, posso trocar o E por H e o H por menos E. Aí eu vou ter a onda plana propagando nessa direção e com a polarização com o campo elétrico nessa direção, oscilando aqui nessa direção, e o campo magnético oscilando na direção perpendicular ao desenho. Isso é o que a gente chama de polarização transversal magnética, e a gente pode obtê-la explorando essa troca de E por H e H por menos E, e isso é a chamada transformação de dualidade, que eu quero discutir um pouco aqui, né? É uma simetria que as equações de Maxwell têm, as equações microscópicas têm essa simetria de transformação de dualidade também, né? Aí eu não falo de H, né? Eu falo do campo B, que é o campo que tem a contrapartida microscópica, né? E aqui as equações macroscópicas também têm essa simetria de dualidade quando eu faço essas hipóteses, né, de um meio linear, né, homogêneo, isotrópico, né? Então, eu tenho essas equações constitutivas aqui, que a gente já andou discutindo bastante, que relacionam o deslocamento elétrico, o campo elétrico macroscópico, né, o campo magnético macroscópico, o campo H, em termos da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética. Então, essa dualidade, uma condição fundamental, tanto no caso microscópico como no caso macroscópico, ela só existe, é claro, que se eu estiver numa região do espaço sem fontes, né? Porque se eu tiver fontes, né, a comparação entre a lei de Gauss, de um lado, e a inexistência de monopolos magnéticos do outro, quebra essa simetria, né?
Então, tem que ser uma situação, uma região sem fontes, né? Sem densidade de carga, sem densidade de corrente, né? E também supor que a densidade de corrente nula é importante para mim aqui. Além de tomar essas equações constitutivas aqui, né? Para um meio homogêneo e linear. Então, a lei de Gauss, né, com ρ igual a zero, diz que a divergência do deslocamento elétrico é nula, né, que o D, então, é um campo transverso. Aí, quando eu substituo essa expressão aqui, né, para um meio homogêneo, eu vou chegar à conclusão que o div de epsilon é zero. Mas, se o meio é homogêneo, o epsilon não depende da posição, é uma constante, ele pode sair para fora dessa derivada espacial. Então, essa equação implica, né, para um meio homogêneo, que o E também seja transverso, tá certo? Não região do espaço homogênea, né? A mesma coisa eu posso concluir para o campo H, né? O fato do B ser transverso, porque não tem monopolo magnético, e se o μ não depende da posição, porque o meio é homogêneo, o H também vai ser transverso. E as outras duas equações de Maxwell, aquelas que envolvem as componentes transversas, né, de E e H, esse acoplamento mútuo, né, entre E e H. Bom, a lei de Faraday, que a princípio envolve o B, né, eu posso escrever em termos do H. E repara que aqui eu estou no regime de frequência, por isso a derivada temporal virou um menos I ômega, né? Então, eu posso escrever aqui em termos da permeabilidade magnética. Então, aqui eu escrevo essas equações de acoplamento mútuo. Isso a gente já tinha feito, né, quando a gente derivou a equação de Helmholtz, né? Partiu justamente dessas duas equações aqui. Dessas duas equações aqui, a gente obtém a equação de Helmholtz, que é a contrapartida da equação de onda quando eu tenho meios dispersivos, né? E o que eu quero explorar aqui na aula de hoje é o seguinte, olha, se eu olho para essas quatro equações, eu vejo que, de fato, aquilo que eu quero fazer, né, para obter a solução, no caso da polarização transversal magnética, de fato, essas equações têm essa invariância por essa transformação que eu estou propondo aqui, a transformação de dualidade, que seria trocar E por H e H por menos E. Né? O que vai acontecer? Bom, essas equações aqui que dizem que esses campos são puramente transversos, né, que a componente longitudinal é nula, é claro que ela vai ser invariante, né, porque o E e H aqui tem pé de igualdade, esse menos aqui não faz diferença, né, eu vou igualar a zero mesmo. A parte importante, né, é essa aqui que envolve as componentes transversas, né? Quando eu troco E por H, esse hot de E vira hot de H, mas eu tenho que dar conta desse sinal menos, né? Essa equação não vai nessa se eu trocar também H por E, né? Aí eu vou ter uma equação com um sinal errado aqui para o termo de corrente de deslocamento. Por isso é que eu tenho que trocar H por menos E. Aí a equação de cima vai, de fato, na equação de baixo. Mas tem uma outra coisa que eu tenho que fazer, né? Porque aqui a equação de cima aparece a permeabilidade magnética. Eu tenho que trocar essa permeabilidade magnética pela permissividade elétrica, né? Ou seja, todas essas constantes materiais associadas ao magnetismo tem que trocar pelas constantes materiais associadas ao campo elétrico, né? Magnetização aqui, polarização. Tem que trocar uma pela outra, né? Aí a de cima vai na de baixo, e a de baixo, de fato, vai na de cima também. Então, essas equações ficam invariantes por esse conjunto de transformações que tem que ser tomadas com certo grão de sal, né, como se diz, porque E e H não têm a mesma dimensão física. Né? Para ser um pouco mais rigoroso, né, não posso dizer que o meu campo elétrico tem o valor do campo H, né, porque o H é como se dizer que eu troco duas bananas por duas laranjas, né? Aí eu teria que colocar esses pré-fatores aqui. Mas isso, para mim, para a discussão que eu quero fazer, não importa muito, porque o que eu quero é discutir a reflexão e refração de uma onda transversal magnética, né, que é essa onda com um campo elétrico nessa direção do H, né, e o campo magnético na direção do E, a partir desse resultado que a gente obteve para a transformação elétrica. É só eu operar e implementar essa transformação de dualidade. A transformação de dualidade, que faz isso aqui, vai, de fato, transformar a polarização transversal elétrica na polarização transversal magnética.
Então, eu vou poder ler o resultado para os coeficientes de reflexão e de refração, no caso de transversal magnético, a partir do resultado que eu já tinha para o caso transversal elétrico. E é isso que eu faço aqui, lembrando que eu tenho que trocar epsilon por mi e mi por epsilon. Então, a expressão lá do RTE era essa aqui, só que aqui tá, eu inverti essas frações, né? Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui eu tinha essa razão entre epsilon e mi, né? Em todos os termos. E aqui eu inverto, então, porque onde estava epsilon, eu botei mi, onde estava mi, eu botei epsilon. Tem que tomar cuidado ao fazer isso se eu tiver expressões, né, que tenham dimensão física, tá certo? Porque epsilon e mi não tem a mesma dimensão física, né? Se elas tiverem expressões com dimensão física, eu tenho que lançar a mão a escrever a razão, né, entre epsilon e epsilon 0, mi e mi 0. Dá um pouco mais de trabalho, mas é só algumas linhas a mais, né? Aqui eu não preciso fazer isso, porque eu já tenho uma expressão aqui, essa fração é adimensional, né? Como tem que ser? Porque isso aqui é a razão entre duas amplitudes, entre a amplitude da onda refletida e a amplitude da onda incidente. Então, esse cara já é adimensional, ok? Então, eu posso fazer diretamente essa troca de epsilon por mi e mi por epsilon, né? Porque eu tinha uma expressão adimensional antes, vou continuar com a expressão adimensional depois, né? De fazer essa transformação. Então, a transformação de dualidade é implementada fazendo isso leva o TE em TM, e eu tenho que fazer o epsilon, trocar o epsilon por mi, é isso que eu fiz para obter, então, a partir da expressão para amplitude TE, a expressão para amplitude TM. É claro que eu posso obter essa expressão também, e é isso na lista eu estou pedindo para vocês fazerem, na lista 4, né? A partir das condições de contorno, né? Para a polarização TM, repetir esse cálculo vale a pena, é um bom exercício para aprender como é que funcionam, né, essa derivação dos coeficientes de Fresnel. Mas o resultado, então, tem que ser esse aqui. E aqui eu vou escrever de um jeito um pouquinho mais simpático, essa é a expressão como está no Jackson, né? Eu multiplico o numerador e o denominador por esse fator, né? Eu multiplico para que esses coeficientes aqui fiquem adimensionais. Esses coeficientes aqui, eles têm dimensão física, né? É claro que a expressão como um todo não tem, né? Porque a dimensão física do numerador é cancelada pela dimensão física do denominador. Mas para ser um pouco mais confortável, é melhor ter coeficientes adimensionais. Então, eu cancelo essa dimensão física desses coeficientes multiplicando por esse fator aqui, né? Tá certo? Esse aqui é adimensional, eu uso ele por conveniência, mas esse aqui ele cancela a dimensão desses caras, né? Tá certo? Então, eu fico com esses coeficientes agora adimensionais, a razão entre permeabilidades, que é adimensional, e o índice de refração. Lembrando que o índice de refração é a raiz de epsilon mi, né? O índice de refração de um meio, vamos escrever aqui nesse meio de... é a razão entre raiz de epsilon mi e os valores no vácuo, né? A permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo. Ele é adimensional, né? O índice de refração. Então, eu obtenho essa expressão aqui para o coeficiente de reflexão TM, ele é um pouquinho mais feinho, né, do que o coeficiente de reflexão TE, sobretudo quando tem propriedades magnéticas. Mas, se eu supor, que é o caso mais comum para dielétricos, né, que eu não tenho propriedade magnética, a suscetibilidade magnética nula, né, então a permeabilidade magnética é igual à permeabilidade magnética do vácuo, aí esse fator aqui vai embora, né? E eu fico com essa expressão, só em termos agora dos índices de refração, e do ângulo de incidência e do ângulo de refração, né? Então, aqui, lembrando que o 1 é o meio de incidência, eu venho do meio 1 em direção ao meio 2, e θ1 é o ângulo de incidência, θ2 é o ângulo da refração, né? Como está nesse desenho aqui. Então, eu venho do meio 1, com um ângulo de incidência θ1, e vou refratar para o meio 2 e vou refletir também. O θ2 é dado pela lei de Snell, né? Eu não vou escrever a lei de Snell aqui novamente, mas esse θ2 aqui, ele não é independente do θ1. Ele acho que eu vou escrever novamente, né? O θ2, o seno dele é igual a N1, né? Então, ele é o seno a menos 1, né? O arco seno de N1 é seno de θ1
sobre N2. Né? Então, se eu souber os índices e o ângulo de incidência, eu sei o ângulo de refração. Né? Então, isso aqui me dá realmente a amplitude da onda refletida, né? A amplitude da onda refletida vai ser esse número aqui, vezes a amplitude da onda incidente, em função do ângulo de incidência e dos índices. Esse cara aqui eu sei, né? Em função dos índices e do ângulo de incidência. Esse aqui é o ângulo de refração dado pela lei de Snell-Descartes, né? Ok, bom, então é legal comparar isso com a amplitude de reflexão para outra polarização, quando o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência, né? A gente tinha discutido um exemplo numérico, né? Quando o meu meio 1 é ar, né? Quando eu venho aqui do ar, né? Quando eu venho aqui do ar em direção à água, né? Então, aqui é ar e aqui é água. Bom, em geral está invertido, né? Desculpa essa... Então, é melhor pensar como está nesse desenho aqui, né? Eu venho do meu meio de incidência ao ar e aqui tem água, né? Pode ser um copo d'água, pode ser um lago, uma superfície bem lisa, né? Então, tem que ser um lago bem paradinho, né? Sem vento, para não provocar ondulação, porque a hipótese fundamental para mim aqui é que isso aqui é uma superfície plana, né? Tá certo? Só aí eu tenho reflexão especular, né? Bom, então, nesse caso, eu tenho N2 maior do que N1, né? Porque o índice da água é 1,33 e o índice do ar é muito próximo do índice do vácuo, né? É muito próximo de 1. O N2 é maior do que 1, do que N1. O que eu posso falar sobre o θ2, né? Como está nesse desenho aqui, o θ2 ele vai ser menor do que θ1. Por quê? Pela lei de Snell, ó, o N2 sendo maior do que N1, o seno de θ2 é menor do que o seno de θ1, né? Porque o seno de θ2 vai ser N1 sobre N2, que é menor do que 1, essa fração é menor do que 1, né? Seno de θ1. Então, como a função sendo uma função crescente, o seno ser menor, o seno de θ2 ser menor do que o seno de θ1 implica que o θ2 seja menor do que θ1, que é como está aqui nesse desenho, né? Quando eu vou refratar aqui para dentro da água, vindo do ar, eu vou ter um desvio, né? Uma deflexão, e vou me aproximar da normal. Então, isso explica por que quando eu coloco uma caneta dentro de um copo d'água, né? Tem aquela distorção da imagem, aquela deflexão da imagem, é por causa justamente dessa deflexão aqui que a gente está discutindo, que é a consequência da lei de Snell, né? Eu vou me aproximar da normal, o θ2 é menor do que θ1. Se o θ2 é menor do que θ1, o cosseno de θ2 vai ser maior do que o cosseno de θ1. Porque a função cosseno, no primeiro quadrante, ela é decrescente, né? Então, quando eu tomo o cosseno aqui, eu inverto. Quando eu tomo o cosseno aqui, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, agora, quando eu olho para essa fração aqui, ó, esse número positivo, eu vou comparar com esse número positivo, e eu posso dizer o seguinte, esse número aqui é sempre maior do que esse. Por quê? Porque o N2 é maior do que N1 e o cosseno de θ2 também é maior do que o cosseno de θ1. Então, todo mundo aqui está ganhando de todo mundo aqui, né? Que nem a partida entre dois times de futebol, né? Eu fui comparando jogador por jogador em cada posição, né? Mas aqui em todas as posições, são duas, esse time aqui, o time 2, ganha do time 1, né? O N2 é maior do que N1, o cosseno de θ2 é maior do que o cosseno de θ1. Esse cara, portanto, ele é sempre negativo. Tá certo? Eu vou ter sempre essa inversão de fase quando eu vou de um meio de índice menor para um meio de índice maior. Eu vou refletir uma inversão de fase. Será que, então, eu espero que isso também seja verdade para o coeficiente RTM? Será que isso vai ser verdade para o coeficiente RTM? Grande decepção. Não vai. Porque só olha aqui para o coeficiente RTM, repara que a diferença entre essa expressão e essa é que aqui ó, eu embaralhei, né? Tinha essa partida entre o time 1 e o time 2,
mas o time 2 estava sempre ganhando do time 1, né? Então, quando a gente faz no rachão, na pelada, né? No futebol, a gente troca um jogador pelo outro para equilibrar, né? É isso que aconteceu aqui, ó. Eu troquei nesse termo, aqui está o cosseno de θ2, está o cosseno, mas eu troquei o N2 por N1. Então, agora não dá mais para adivinhar a priori qual é o sinal disso. Tem que pensar um pouquinho mais. Dá para adivinhar, dá para saber, mas é um pouco mais elaborado aqui. Porque agora eu tenho uma situação que o cosseno de θ2 é maior do que o cosseno de θ1, mas, em compensação, o N1 é menor do que N2. Então, o que vai acontecer com essa expressão? Essa expressão, eu posso, para entender o sinal disso, posso começar discutindo o caso de incidência normal. Incidência normal é quando o ângulo de incidência, esse ângulo de incidência aqui, é zero. A gente já discutiu isso um pouco aqui, né? Nessa aula aqui, a gente fez essa continha e obteve essa expressão. Vamos fazer agora para a polarização TM. Para a polarização TE, a gente já fez, né? Quando o ângulo de incidência θ1 é zero, o θ2 vai ser zero também, pela lei de Snell, né? Só olhar essa equação aqui. E o R para a incidência normal, né? θ1 é zero, θ2, em consequência, também é zero. Esses cossenos todos são 1, né? Então, eu tenho RTE igual a N1 menos N2, fica essa expressão mais simples, né? Sobre N1 mais N2, que, né, nesse exemplo aqui, né, água e ar é negativo. Bom, como eu já sabia, porque isso aqui é negativo para qualquer ângulo, na verdade, em particular para o ângulo nulo. Agora, o que acontece com o RTM? O RTM, olha, aí já fica claro, né, o que acontece nesse caso aqui, porque lembra daquela comparação, né, dos jogadores de um time contra os jogadores do outro time. Aqui, quando eu fiz esse equilíbrio aqui, bom, eu estava dizendo que o cosseno de θ2 era maior do que o cosseno de θ1. Na verdade, ele é maior ou igual, né? Eu esqueci desse caso da incidência normal, porque se a incidência normal não é menor, né? É igual, de fato, né? Então, eu tenho que botar um menor ou igual aqui e um maior ou igual aqui, né? Justamente a incidência normal é o caso em que o cosseno de θ2 fica igual ao cosseno de θ1. Ambos são iguais a 1. E aí, o N1 sendo menor do que N2, olha, surpresa, o RTM ele é positivo nesse caso. E ele é igual ao menos, é o negativo do valor do RTM. Será que isso está em contradição com aquela ideia, então, né? Que eu até usei o exemplozinho da corda vibrante, em que eu tenho sempre inversão de fase, né? Fica parecendo um pouco estranho, né? Eu deveria ter essa inversão de fase para a polarização TM. Aliás, se eu parar para pensar, aí talvez seja melhor usar um desenho aqui que eu tenho preparado, pronto, né? Que eu tinha mostrado no slide anterior. Deixa eu mostrar aqui. Vou abrir aqui um outro slide aqui, peraí. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Só um minutinho. Vou pausar aqui para vocês não ficarem. Bom, então vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar uma figura mais interessante aqui para a gente fazer uma seguinte discussão. Ó. Toda essa coisa de transversal elétrico, transversal magnético, né, é definido em relação a esse plano de incidência. E como é que é definido esse plano de incidência? Esse plano de incidência é definido pela vetor de incidência, aqui o K, incidente, e a normal. Dois vetores definem um plano. Será que eles sempre definem um plano? Aqui nesse desenho eles estão definindo esse plano aqui, ó, né? Esse plano que eu estou mostrando aqui. Tem uma situação em que eles não definem um plano. Se eles forem paralelos, eles não vão definir um plano único, né? Se eu tenho dois vetores paralelos, eu tenho infinitos planos contendo esses dois vetores. É o caso da incidência normal. Quando eu tenho incidência normal, não faz mais sentido, não tem como definir um plano de incidência. O que isso significa?
Isso significa que não tenho mais diferença física nenhuma entre transversal elétrico e transversal magnético. Não pode ter, porque a transversal é o quê? É uma coisa que nem existe, né? Se eu for pensar mentalmente como é que é esse caso aqui de incidência normal, né, com esse ângulo de incidência igual a zero, eu tenho um problema agora com uma simetria de rotação. Todas as direções de polarização linear são equivalentes por simetria, né? Eu tenho a minha interface plana e estou propagando, né, perpendicular a essa interface plana, e aí o meu campo elétrico ele pode estar em qualquer direção. Essa interface plana, né, ela tem simetria de rotação, né? Tá certo? Então, todas as direções de polarização incidente são equivalentes. Ou seja, esse resultado para TE e para TM deveriam coincidir. Pelo menos a fração de energia refletida deveria coincidir. A fração de energia refletida, de fato, coincide, porque eu obtive que o RTE é igual a menos RTM, né? Vamos discutir isso aqui nesse slide. Então, o que eu obtive ali, né, que para θ igual a zero, essa amplitude TE de reflexão é igual ao negativo da amplitude TM. A TM é positiva, esse cara é negativo, né? Esse aqui é negativo, o RTM é positivo. Isso quer dizer que a fração de energia refletida é igual, né? Porque para saber a energia refletida eu tenho que tomar o quadrado, aí esse menos aqui é irrelevante, né? Tudo bem, pelo menos isso. Mas eu gostaria também que para a polarização TM eu tivesse essa inversão de fase, que eu sei que deve ter quando eu vou de um meio com índice menor para um meio com índice maior, como acontece num problema da corda vibrante, né? Também, quando eu estou propagando um pulso de um trecho de corda mais fina em direção a um trecho de corda mais grossa. Essa corda mais grossa é quase como se estivesse prendendo a pontinha da corda, né? Não chega a prender totalmente, mas ela provoca essa inversão de fase. Para o RTE, eu tenho esse sinal negativo. Para o RTM, eu não tenho. Mas isso dá para entender porque nesse desenho aqui, ó, quando eu faço θ igual a zero, olha o que acontece com esse vetor aqui e com esse vetor aqui. Ó. Eles não vão coincidir, eles vão ser um negativo do outro, né? Imagina eu fechando esse ângulo aqui cada vez mais, esse TE vai vir para esse TM aqui do incidente, ó, vai vir para cá, né? Tá certo? Esse aqui, ó. E esse aqui, ó, quando eu vou fechando esse raio refletido aqui, né? Porque quando a incidência é normal, o refletido vai ser normal também, né? Ele vai estar, ó, quando esse cara vai fechando aqui, ele vai estar assim, ó, né? No sentido oposto desse. Esse epsilon TMR, ele vai ser, nesse limite, esse vetor de polarização aí, TM, ele vai ser menos o epsilon TM incidente, né? Tá certo? Então, isso explica por que esse RTM é positivo. É porque o sinal menos já está aqui, né? Tá certo? O sinal menos da reflexão, a inversão de fase, já está na própria definição do vetor unitário, tá certo? Ao passo que para TE, não. Para TE, o vetor unitário da onda refletida é igual ao vetor TE da onda incidente. Então, a inversão de fase vai aparecer na amplitude de reflexão. Para TM, ela aparece no vetor unitário e esse cara tem que ser positivo, senão eu teria dois sinais menos que dariam mais, que não é o que eu quero. Eu quero ter uma inversão de fase, realmente, uma inversão da onda, né? Uma inversão da fase da onda, uma fase de π na reflexão, quando eu tenho aqui esse meio com índice maior do que o meio aqui de onde eu estou vindo, né? Então, isso tudo explica por que vamos voltar lá para o jornal, por que o RTM, para a amplitude de reflexão TM, para a incidência normal, ela é o negativo, né? E não é igual, ela é menos, né? Enquanto que essa aqui dá N1 menos N2 sobre N1 menos N2, que é negativo, o RTM dá o negativo disso, né? Positivo é porque a inversão de fase já está na própria definição do vetor unitário de polarização. Ok, então isso está mostrando aqui que esse RTM ele pode ser positivo. Agora, a gente vai ver, né, que
que ele pode ser negativo também. Vamos fazer um caso aqui que a gente já tinha estudado para polarização TE, discutir que ele pode ser negativo. Ele fica negativo à medida que esse ângulo de incidência vai crescer. Por exemplo, se o ângulo de incidência for π sobre 2, né? Esse cosseno aqui vai ser zero, esse aqui vai ser zero também. Aí o RTM para θ1 igual a π sobre 2, vamos só corrigir aqui, θ1 para θ1 igual a π sobre 2, para incidência rasante, né? O RTM é igual ao RTE, de fato, nesse caso, e ambos valem -1, né? Porque eu olho aqui para essas expressões, esse primeiro termo, aqui e aqui, né, se anulam, e aqui também. Então, fico com a fração fica só a razão entre esses dois, então fica com -1 tanto aqui como aqui. Ou seja, a gente está vendo que o RTM ele passa de um valor positivo para a incidência normal para um valor negativo para a incidência rasante. Então, como ele é contínuo, ele vai ter que passar por um zero. Esse zero é super importante. Tem um valor de ângulo de incidência em que o RTM se anula. Não o RTE, né? O RTE nunca vai se anular, ele é sempre negativo. Mas o RTM ele se anula para um certo ângulo de incidência, que é o chamado ângulo de Brewster, né? Esse ângulo de Brewster é quando esse numerador aqui, né, dessa expressão, se anula, né? Ou seja, eu vou trocar θ1 aqui por θb, B de Brewster, né? Então, é um ponto em que, se eu jogar a luz circularmente polarizada TM, não reflete nada. É muito curioso isso, né? Muito impressionante, tá certo? Tudo é refratado, se a polarização for TM, tá certo? Então, no ângulo de Brewster, eu tenho N2 cosseno de θb, né? Então, vou chamar esse θ1, nesse caso aqui, de θb. Então, vou ter N2 cosseno de θb igual a N1 cosseno de θ2, tá bom? Isso aqui dá para simplificar um pouco, né? Dá para resolver essa equação, porque o θ2 também é função do θb, né? Tá certo? Então, só aqui